Bom dia a todos, estamos aqui para mais um Café com Cristo, hoje dia 22 de abril. Eu quero ler com vocês um texto que está aqui em Marcos 16:7, que fala o seguinte: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que vai diante de vós para Galiléia, lá o vereis como vos disse. Esse texto ele está fazendo referência ao momento onde Jesus ele se encontra, pede para se encontrar com os discípulos novamente, depois da sua ressurreição. E Pedro está se sentindo subjugado, humilhado. Ele sente que decepcionou a Jesus, ele sente que tudo que ele passou nos últimos anos não valeu de nada porque ele negara Jesus. Ele negou a Jesus ali, 3 vezes antes que o galo cantasse. A questão nessa passagem é o que Jesus fez com Pedro naquele momento. Foi necessário que Jesus tivesse declarado que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E como vocês conhecem a história, Pedro faz isso e quando o galo canta, ele olha para Jesus está passando ali e os olhares se cruzam. E o simples olhar de Jesus tem um poder transformador na vida de Pedro. Pedro compreende que ele não é autossuficiente, ele compreende que ele não é o cara como ele se achava, o defensor, o cara que estava pronto. Ele começa a perceber o quanto ele precisava crescer ainda, o quanto ele era frágil. Ele começa a perceber isso. Jesus tinha um projeto na vida de Pedro muito grande, então precisava que Pedro estivesse na posição correta para isso. Ele precisava que Pedro estivesse preparado para enfrentar o que viria pela frente. Então precisava tratar Pedro. E esse tratamento ele veio a partir da graça de Deus. Essa graça tão maravilhosa que nos constrange com o amor de Deus, que nos transforma de dentro para fora, que nos permite alcançar um nível de intimidade com Deus que antes não era permitido. Mas através da morte de Cristo, hoje nós podemos fazer isso. Pedro pôde presenciar isso. Acho que ele foi o primeiro a ser abraçado pela graça. Porque quando Jesus ressuscita e chama os discípulos e a Pedro. Naquele momento, Pedro ainda se considerava fora. Ele estava fora ainda, ele não tinha voltado. É como se Pedro tivesse desviado. Ele não tinha voltado ainda para o meio dos apóstolos. Jesus chama Pedro, chama os discípulos e a Pedro. Então ele estava contando Pedro, mas Pedro não estava junto naquele momento. Pedro estava recluso, ele foi para algum lugar e ficou escondido. Ele não queria ficar no meio dos apóstolos, ele não se achava digno disso. E quando Jesus chama todos ali, ele começa a conversar, ele vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro foi bem lógica, era bem clara: Senhor, eu te amo. Pela segunda vez Jesus pergunta, a resposta é a mesma. E na terceira vez a resposta muda. Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro estava reconhecendo que Jesus conhecia o seu interior. Pedro estava reconhecendo que Jesus estava moldando tudo ali dentro dele. Que ele era uma nova pessoa. Que Jesus o conhecia. Então, quando Pedro declara pela terceira vez o amor dele por Jesus, foi anulado tudo que Pedro tinha feito ali em relação a negar Jesus. As 3 vezes que ele negou, foi anulado ali. E a partir daquele momento, Pedro passa a ter uma nova experiência na sua intimidade com Jesus, um novo nível de relacionamento com Jesus e consigo próprio, porque ele tinha sido tratado e transformado por Cristo. O que eu quero te pedir hoje é que você possa também se permitir ser tratado por Jesus. Eu sei que muitas vezes nós já achamos que estamos prontos, muitas vezes nós achamos que estamos preparados já, Achamos que o que nós já sabemos é suficiente para nos levar aos céus. Eu quero te dizer que não é.
Não é por nada que você tenha feito, por nada que você conheça, por nada que você tenha estudado, que você tenha praticado, não. É uma vivência diária de renúncia, entrega, de arrependimentos, de devoção, de adoração, de intimidade com o Pai. Tudo isso faz parte do seu dia a dia. Não é uma questão de achar que já está pronto. Nós não estamos prontos. Tem um amigo meu que ele fala que nós estamos em construção, e é assim mesmo. Nós estamos em construção contínua diariamente. Que o Senhor abençoe teu dia em nome de Jesus, e que essa palavra fique gravada no teu coração.